Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de microbiologia. Meu nome é Timóteo Benjamin Conselho, formado em análises clínicas e laboratoriais, com mais enfoque para microbiologia clínica e laboratorial. Portanto, nosso tema de hoje vai tratar de meios de cultura, controle de qualidade dos meios de cultura, o que veremos mais adiante. Controle de qualidade de meios de cultura é o tema de hoje, como disse anteriormente. Portanto, meios de cultura, já definimos numa outra aula, é conjunto de nutrientes, bem como hidratos de carbonos, aminoácidos que condicionam recursos para o bem crescimento, distribuição, diferenciação e identificação dos micro-organismos. Mas esses meios de cultura têm seu controle de qualidade. E esse controle de qualidade é o que nós vamos tratar hoje. O controle de qualidade dos meios de cultura inclui o controle de esterilidade, o controle de crescimento e o controle de pH. Portanto, estamos a dizer que o controle de qualidade dos meios de cultura inclui a esterilidade do meio de cultura, o crescimento dos micro-organismos dentro dos meios de cultura, bem como o pH dos meios de cultura. Então, como já falamos na aula de preparação de meio de cultura, como por exemplo, 1 litro do meio de cultura tem capacidade de gerar ou produzir 42 placas. É um exemplo. Desse número 42, número de placa, por exemplo, de agar de sangue, então é retirado neste agar de sangue uma quantidade de 10% das placas para fazer o controle de esterilidade. Já sabemos nós que esterilização é o processo de eliminação total de micro-organismos presentes em materiais ou produtos através de processos químicos ou físicos. Então nós precisamos de fazer a esterilidade do meio de cultura. Vamos retirar 10% das placas produzidas e vamos semear alguns micro-organismos. Vamos colocar eles na incubadora. Aquela quantidade de 42%, portanto, o seu 10% corresponde a mais ou menos 4 placas. Essas placas vamos colocar na incubadora, incubar a 35, mais ou menos 2 graus Celsius, a uma temperatura desta, 35, mais ou menos 2 graus Celsius, por um período de 18 a 24 horas. Consumado este tempo, vamos verificar as placas. Verificar. Caso apresentam crescimento de micro-organismo, então o meio de cultura não está estéril, como dissemos anterior. Sem crescimento, portanto está ok. Este é ok. É como se faz o controle de esterilidade dos meios. De seguida, nós temos o controle de crescimento. Como é que se faz o controle de crescimento dos meios? Escolhe-se placas de agar de sangue e, como é sabido, no agar de sangue tem que crescer alfa-hemólise, beta-hemólise, micro-organismos, né? E gama-hemólise.
esses micro-organismos não são quaisquer, são micro-organismos ATCC. Portanto, ATCC quer dizer a coleção de micro-organismos conhecidos, testado por América. Ou seja, ATCC quer dizer America Type Collection Culture. Este controle de crescimento é feito com base em micro-organismos ATCC, já dissemos nós, ATCC, que vão ser colocados nos meios de cultura de agar de sangue. Vamos fazer esses meios de cultura o procedimento de sementeira. Sementeira por esgotamento. Nos meios. Depois, vamos incubar. Incubar. Os ATCC deve ser incubado na incubadora a uma temperatura de 35, mais ou menos 2 graus Celsius, por um período de 18 a 24 horas. Depois, ler as placas. Ao ler, deve verificar. Verificar, primeiro, se teve crescimento na placa. Segundo, se produziu hemólise. Terceiro, se a hemólise é adequada. Qual hemólise adequada? Nós já falamos anteriormente que temos que ver a alfa-hemólise, beta-hemólise e gama-hemólise. Assim, tendo todos os micro-organismos feito a respectiva hemólise, nós vamos dizer que está ok. Então, caso não produza aquela hemólise, já está fora do controle de qualidade. Isto é, o controle não está bem. Deve-se destruir as placas e fazer de novo um meio de cultura e fazer o seu respectivo controle de qualidade. Portanto, o outro controle de qualidade é relativo a pH. O pH dos meios de cultura muitas vezes é de 7,02 mais ou menos 0,2. Este é o intervalo aceitável do pH ideal para meio de cultura. Nós temos que ter um pH inicial, portanto, ao fazer dissolução do meio, um pH intermédio, após a esterilização, e um pH final, que é o pH que vai ser obtido a partir da placa já guardada, pronta para ser usada. Então, estas placas depois vão ser guardadas a uma temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Uma vez encontrado o pH inicial depois da dissolução ser ok, verificado depois de passar pelo autoclave e dia seguinte depois de estar a uma temperatura de 2 a 8 graus, isso refere-se que o pH está ok. Visto todas essas condições de esterilidade, condições de crescimento, ATCCs, e condição de pH do meio, então nós já temos o meio ok para ser utilizado. Muito obrigado pela vossa participação.